Salve Maria! Como eram os natais de Dr. Plínio? Muitas pessoas me perguntaram disso e agora tenho uma oportunidadezinha de contar um pouco. Eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Corrêa de Oliveira desde fins de 1977 até o seu falecimento em 1995. As fotos que nós vimos são de últimos natais do Dr. Plínio em sua casa, no primeiro andar. Eu sei que toma a iniciativa, porque pode ter gente que diz, tem uma fotografia da Cira, o Dr. Plínio promovia a devoção dela. Duas coisas. Primeiro, é sua casa. Segundo, não foi ele que colocou a foto. A foto foi colocada por outros aí. Ele gostou, evidente, era a mãe dele, ele queria tanto, ela era tão boa, como já temos falado, porque ia ficar triste, não tinha porquê, não podia não ia mandar tirar também, e ficava aí. Eu creio que ele não teria mandado colocar, porque ele tinha ela tão no interior da alma, que não seria necessário. Mas passemos à história dos natais que eu tive a oportunidade de assistir. O primeiro Natal que assisti foi em 1970, no Ermo de São Bento. O Dr. Plínio foi jantar lá. Creio que o refeitório foi inaugurado para aquela ocasião. E tinha Dom Luís, Dom Bertrand na mesa. E o Dr. Plínio tratou do Ermo de São Bento e no final foi perguntado para ele se ele podia dar algumas previsões para o futuro, para os próximos meses, para o próximo ano. E o Dr. Plínio deu 2 ou 3 previsões. Uma a respeito da igreja, outra a respeito do grupo também, e elas de tal maneira acertou, não era um oráculo, bem claro, o Dr. Plínio era na lógica do que a Revolução queria fazer, que ele acertava. E deu tão certo que a partir daí houve uma tradição de pedir ao Dr. Plínio no Natal que, creio que no Natal seguinte, a lembrança que eu tenho foi relatado o que tinha dito e o que tinha acontecido, e a partir daí ele previu o futuro, o ano seguinte também, nessa mesma linha lógica que eu disse, racional, mais profética. E assim eu assisti 70 e 71, 72 estava doente, 73 estava na Europa. Aí assisti o de 75, mas o de 75 já não foi em São Bento, porque o Dr. Plínio, a partir de um estrondo que houve muito grande em Porto Alegre, pediu aos membros do grupo que estavam na reunião que passassem alguns dias de recolhimento naquele lugar onde se faziam as reuniões de recortes, Jasnagora, em Itaquera, chamava Jasnagora, um quarteirão, a Casa do Sábado Lancho, não muito bonita, mas era lá. E eles ficaram lá e entenderam que deviam ficar depois também. Pelo que o Dr. Plínio me disse uma vez, isto não era a intenção primeira dele, mas o Dr. Plínio era escravo da graça. Ele viu que havia uma graça e todos os ermos confluíram para lá. E então, 75 foi lá, foram todos os anos lá. Eu assisti, evidentemente, desde o fim de 77. E em 82, o Dr. Plínio
me parece, eu não tenho certeza, mas me parece, por causa de que o Dr. Luiz Nazareno Assunção Filho tomou uma vida mais recolhida, não era muito jazz agora, saindo menos e levando uma vida mais num lugar que chamavam a cabine, porque era como a cabine do capitão do navio. Tem um salãozinho pequeno, assim, onde tinha sala de jantar e o quarto dele, onde ele recebia gente também, porque a cama dele era durinha. Eu dormi aqui um tempo quando desmontaram lá, trouxeram, era bem durinha. E Dr. Luiz Nazareno, Dr. Luizinho Nazareno Assunção Filho, ficou lá. E creio que foi por essa razão, porque a partir de 82, o Dr. Plínio começou a fazê-los na Rua Lagoas. Não podia deixar dizer uma palavrinha, tinha esquecido o lapso. As missas. Houve sempre, o Dr. Plínio foi a missa do Galo, como também no fim do ano, mas foi em diversos lugares. Eu diria que no começo das vezes que me tocou a mim estar, eram no Largo de São Francisco. Depois, quando foi em Jazz Agora, devem ter sido em Jazz Agora, feitas, rezadas pelo nosso caríssimo cônego José Luiz Vilac. E mais tarde, quando... essa missa era depois do jantar, portanto era naquele jantar que estou contando que era assim, depois havia missa, depois eu voltava já tarde, essa será meia-noite. Mais tarde, quando passou a ser na Rua Alagoas, aí as missas eram primeiro e depois da missa do Galo é que ele ia à ceia. Nós tínhamos aqui a ceia no primeiro andar, naquele bonito ambiente que tem na foto. No começo era mais reduzido, depois ele acrescentou algumas outras pessoas, reduzido, quer dizer, as pessoas que moravam no segundo andar, que eram pessoas do grupo da Martim Francisco. Na época devia ser o Dr. Plínio Xavier, Dr. Eduardo, Dr. Caio quando foi no Brasil, e Dr. Paulo Brito e Dr. Castilho, que morava no quarto andar, ou no quinto andar. A mãe do Dr. Castilho fez preparar um bolo muito doce, muito bom, muito brasileiro, muito bondoso, digamos. E o Dr. Plínio sempre comia um pedaço, mandava agradecer. O Dr. Plínio era muito cerimonioso, o Dr. Castilho também era. O Dr. Plínio mandava especial agradecimento também do Dr. Castilho. E, enfim, tinha outras coisas, muitos quitutes. O Dr. Caio, quando vinha, nem sempre tinha oportunidade de vir nessa data, trazia algum vinho muito bom. E ele não tomava vinho, mas tomava um pouquinho de vinho. Um dia temos que falar por que ele não tomava vinho também. Há coisas interessantes aí. Mas, então, o ambiente, todo mundo se punha em torno da mesa e ele se mandava servir. Com o tempo as pessoas que cresceu um pouco, mas o Dr. Plínio queria aquilo muito controlado, certas pessoas que ele convidava. Inclusive, o último ano teve que ser no São Bento porque havia muita pressão para outras pessoas entrarem, sabe como que é? Então, 94 não houve Natal, ele passou Natal no São Bento sozinho, comeu uma coisa, tocaram música para ele. Para mim foi um pouco triste. E no dia 31 houve uma ceia aí, esplendorosa, uma grande mesa, e ele estava num lugar, e ele falou, foi uma fantástica reunião. Bom, isso é, assim, em larga medida, como era pessoas ficavam na sala de jantar, um pouquinho no salão que tem ao lado, mas especialmente na sala de jantar não era tanto na mesa, mas tinha que deixar passagem também, a sala não é muito grande, então era
estavam sentados na mesa e os outros um pouquinho lá para o salão, sentados em outras coisas, comendo em pratos, bolos, bebendo algum vinho. E Dr. Plinio comentando. Fantástico ambiente. Um amigo meu me mandou um texto do Legionário. É o penúltimo ou último texto do Legionário a respeito do Natal. E eu vou colocar o link, mas vou ler um trecho. Quero comentar um trecho que achei muito bonito. E toca muito esse trecho, a força da alma do Dr. Plínio e como ele considera as coisas. Então ele começa falando de Natal, do presépio, chama-se Junto ao Presépio. Aliás, Junto ao Presepe. Na época era assim, se falava. Ele faz uma primeira descrição de como era na época, como chegou o Menino Jesus, começaram a chegar as pessoas, e, enfim, disse que muitas pessoas se têm aproximado ao presépio. E aí vem, e no meio de tantos, eis-nos aqui também. Estamos de joelhos e vos olhamos, vede-nos, Senhor, e considerai-nos com compaixão. Vede-nos, Senhor, e considerai-nos com compaixão. Aqui estamos e vos queremos falar. Nós, quem somos nós? Aí ele põe a alma de guerreiro. Os que não dobraram os dois joelhos e nem sequer um joelho só diante de Baal. Baal era um deus, o deus de Jezabel, contra o qual Elias se levantou e exterminou os sacerdotes. Aqui, evidentemente, figurativo é a revolução, o mundo revolucionário. Os que temos a vossa lei, está falando o menino Jesus, a vossa lei no bronze nossa alma, e não permitimos que as doutrinas deste século gravem seus erros sobre este bronze sagrado que vossa redenção tornou. Isto é português, para os novos dificuldades, ordem direta, os seus erros sobre este bronze que vossa redenção tornou sagrado. Mas é uma linguagem muito poética, eu estou falando com muita força, está muito bem. Os que amamos como o mais precioso dos tesouros da pureza imaculada da ortodoxia e que recusamos qualquer pacto com a heresia, suas obras e infiltrações. Heresias, obras, infiltrações. Hoje estamos infiltrados. Os que temos misericórdia com o pecador arrependido e que para nós mesmos, tantas vezes indignos e infiéis, imploramos vossa misericórdia, mas que não poupamos a impiedade insolente e orgulhosa de si mesma, o vício que se estadeia com ufania e escarnece da virtude. Aqui entra o lado péssimo, das vezes, do pecado, sobretudo do pecado atual, no momento atual. Essa impiedade insolente e orgulhosa, esse pecado insolente e orgulhoso de si mesmo, o vício que estadeia com ufania, essas marchas sodomitas, esse pessoal do aborto, tudo isto, o pessoal divorciado, recaçado, descaçado, não casado, que viva e estadeia, como diz aqui, estadeia com ufania e escarnece a virtude. Isto que é o pior. O outro se arrepende, esse aqui não. Está fazendo propaganda, ativismo de sua porcaria. Os que temos pena de todos os homens, mas particularmente dos bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à vossa igreja, que são oprimidos em toda a terra por sua fome e sede de virtude, que são abandonados, escarnecidos, traídos e vilipendiados porque se conservam fiéis à vossa lei. Aqueles que sofrem sem que a literatura contemporânea se lembre de exaltar a beleza de seus sofrimentos. Muito bonito. A beleza dos sofrimentos. Quem fala hoje em dia da beleza do sofrimento, não há coisa mais bonita do que sofrer bem, sofrer como o Senhor sofreu na cruz,
A mãe cristã, então, aqui desenvolve isto. A mãe cristã que reza hoje sozinha diante do presépio no lar abandonado pelos filhos que profanam em orgias o dia de vosso Natal. O pessoal vai levar uma vida, às vezes, dançar lácio, com música, se drogar, todo tipo de porcaria. O esposo austero e forte que pela fidelidade a vosso espírito se tornou incompreendido e antipático aos seus. A esposa fiel que suporta as agruras da solidão da alma e do coração, enquanto a leviandade dos costumes arrastou ao adultério aquele que devera ser para ela a coluna de seu lar, a metade de sua alma, um outro é o mesmo. E aqui está falando de um gênero de mulher que se tornou raro. As abandonadas pelos maridos e continuaram fiéis. É tão comum hoje ouvir falar: ah, meu marido me abandonou, eu escolhi outro. Uma vez até num bloco operatório, eu não reagi porque não era conveniente, mas eu vi uma senhora dizer: não, se eu mudei de marido. Como se a gente muda uma camisa? Bom, já me conhecem, eu faço parênteses, o espírito vai atrás. O filho ou a filha piedosa que durante o Natal, enquanto os lares cristãos estão em festas, sente mais do que nunca o gelo com que o egoísmo, a sede dos prazeres, o mundanismo paralisou e matou em seu próprio lar a vida de família. O aluno abandonado e vilipendiado pelos seus colegas porque permanece fiel a vós. Quanto é difícil nas escolas, tanto secundárias e mesmo primárias hoje em dia, e universitárias, se manter fiel. Quanta pressão para ceder. O mestre é detestado por seus discípulos porque não pactuam com seus erros. O párroco, o bispo que se sente erguer-se em torno de si a muralha sombria de incompreensão ou de indiferença porque se recusa a consentir na deterioração do depósito da doutrina que lhe foi confiado. Poucos são hoje, desgraçadamente. O homem honesto que ficou reduzido à penúria porque não roubou. Estes são, Senhor, os que no momento presente, dispersos, isolados, ignorando-se uns aos outros, entretanto, agora se acercam de vós para oferecer o seu dom e apresentar a sua prece. Dom tão esplêndido, na verdade, que se eles vos pudessem dar o sol e todas as estrelas, o mar e todas as suas riquezas, a terra e todo o seu esplendor, não vos dariam dom igual. Portanto, esse dom anterior que ele falou, dos presentes que estão dispersos, isolados, ignorando-se uns aos outros, entretanto, agora se acercam de vós para oferecer o seu dom e apresentar a sua prece. Esses isolados, esses dispersos, esses ignorados, mas que continuam fiéis, valem mais do que todo o ouro da terra e das riquezas do universo. É o dom de si íntegro e feito com fidelidade. Está referindo-se a isso. E aqui ele vai desdobrar. Quando eles preferem a ortodoxia completa às palmas dos fariseus. Quando preferem a pureza à popularidade entre os impíos. Quando escolhem a honestidade de preferência ao ouro. Quando permanecem na vossa lei, ainda que por isto percam cargos e glória, praticam o amor de Deus sobre todas as coisas e atingem a perfeição da vida espiritual, rija e verdadeira dileção. Não, por certo, do amor como entende o século, amor todo feito de sensibilidade, esparramada e ilógica, de afetos nebulosos e sem base na razão, de obscuras condescendências consigo mesmo e excusas acomodadas de consciência. Mas o amor verdadeiro
iluminado pela fé, justificado na razão, sério, casto, reto, perseverante, em uma palavra, o amor de Deus. Que bonita descrição. Vou repetir. Vocês, estou interrompendo muito, vão ter a oportunidade de ler, porque vou deixar o link. Mas veja o seguinte. Então, não por certo amor do que entendo o século, amor todo feito de sensibilidade esparramada e ilógica, de afetos nebulosos e sem bases na razão, de obscuras condescendências consigo mesmos e excusas acomodações de consciência. E agora o amor verdadeiro. Mas o amor verdadeiro, iluminado pela fé, justificado na razão, sério, casto, reto, perseverante, em uma palavra, o amor de Deus. Chateaubriand, a mim, ele fala com a alma e ele é poeta. Ele é poeta porque o coração... os franceses têm uma frase muito bonita que diz: l'intelligence ne fait que parler, c'est l'amour qui chante. A inteligência só fala, é o amor que canta. E no Dr. Plínio, é o amor, quando a gente vê essas coisas, é o amor que canta. E eles vos formulam uma prece, esses abandonados, enfim, mas que realmente vos amam. Prece, antes de tudo, por aquilo que mais amam no mundo, que é a vossa Igreja Santa e Imaculada. Pelos pastores e pelo rebanho, sobretudo pelo pastor dos pastores e do rebanho. Que vossa Igreja, que geme cativa nas masmorras dessa civilização anticristã, triunfe por fim deste século de pecado e plasme para a vossa maior glória uma nova civilização. Pelos santos, para que sejam mais santos. Pelos bons, para que se santifiquem. Pelos pecadores, para que se tornem bons. Pelos ímpios, para que se convertam. Que os penitentes refratários à graça e nocivos às almas sejam dispersos e humilhados e aniquilados por vossa punição. Que as almas do purgatório, quanto antes, subam ao céu. Isso aqui é muito ordenado. Vejamos o seguinte. Pelos santos, para que sejam mais santos. Pelos bons, para que se santifiquem. Todos subindo. Pelos pecadores, para que se tornem bons. Pelos ímpios, para que se convertam. Que os impenitentes, refratários à graça e nocivos às almas, refratários à graça, serão dispersos. Sim, porque eles não adiantam. Eles não vão se converter. Serão dispersos, humilhados e aniquilados por vossa punição, já nessa terra. Porque eles fazem o mal. Eles querem fazer o mal. Deus pode pôr as coisas do modo a que ele não façam mal aos bons. Prece depois por si mesmos. Outra coisa muito ordenada. Que os façais mais exigentes na ortodoxia. Mais exigentes na ortodoxia. Mais severos na pureza, mais fiéis na adversidade, mais altivos nas humilhações, mais enérgicos nos combates, mais terríveis para com os impíos, mais compassivos para com os que, envergonhando-se de seus pecados, louvam de público a virtude e se esforçam seriamente por conquistar. Prece, por fim, para que vossa graça, sem a qual nenhuma vontade persevera duravelmente no bem e nenhuma alma se salva, seja para eles tanto mais abundante, quanto mais numerosa forem suas misérias e sua infidelidade. Então, esse é o último pensamento desse meu vídeo, meu programa, Convivendo com Plínio Correia Oliveira. Prece, por fim, para que vossa graça, a graça de Deus, do menino Deus, que pedimos por meio de Nossa Senhora, sem a qual nenhuma vontade persevera duravelmente no bem e nenhuma alma se salva, seja para eles tanto mais abundante, quanto mais numerosa forem suas misérias e suas infidelidades. E esse é um ponto que me toca especialmente por causa das minhas misérias e infidelidades e minha
ele me ter trazido, Dr. Plínio, enfim, primeiro o menino Jesus ter me trazido para a Santa Igreja, ao qual fui infiel 1000 vezes e merecidamente me trouxe até servir o Dr. Plínio. Então, isto é especialmente para mim, será para eles tanto mais abundante, quanto mais numerosas forem suas misérias e suas infidelidades. Aqueles que se sentirem nessa situação, também unam-se ao Dr. Plínio nisso. Nossa Senhora ajuda a todos. Por favor, não esqueçam a praxe de colocar o like, inscrever-se e compartilhar. Salve Maria a todos.